ministrar a palavra de Deus. O pastor Denis manda lembranças, não pôde estar hoje. Nós vamos falar sobre o livro de Romanos. Mas eu gostaria de estar lendo em 2 Timóteo 3,16, juntamente com vocês, de forma que fique enfatizado a importância deste momento, a importância de estudarmos, de falarmos, de permitirmos a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas no momento da palavra. A palavra de Deus diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, recriminar, chamar a atenção, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela tem essa importância na nossa vida. Ela vem para nos ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. E como nós precisamos disso, a todo instante e a toda hora. A palavra diz redarguir, que quer dizer o quê? Recriminar, quer dizer o quê? Chamar a atenção. O objetivo de nos ensinar, muitas vezes a palavra faz o quê? Num primeiro momento nos chama a atenção. É como se ela falasse: ei, você está errado. Rapaz, esse caminho que você está fazendo não vai te levar para o lugar que você deseja. É isso que a palavra está dizendo. Redarguindo, corrigindo o nosso caminho, recriminando o caminho errado que muitas vezes estamos trilhando. E que em 99% ou 99,9% do nosso tempo é o que nós estamos vivendo. Até mesmo quando pensamos que estamos fazendo coisas certas, muitas vezes estamos errados. Amém, queridos? Então, lendo esse versículo para enfatizar o quê? A importância dessa mensagem, a importância de nós querermos entender e compreender a palavra de Deus. Como um GPS, né? GPS, para quem já usou, serve para nos orientar e nos levar para aquele lugar aonde nós queremos. Mas quem já usou aqui sabe que nem sempre ele funciona. Aqui no Brasil é meio complicado. Então nós nos vemos muitas vezes na mercê do quê? De um engano, de um aparelho. A coisa que nós mais gostaríamos num lugar onde nós não conhecemos nada, um lugar estranho, e o mundo é estranho para nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Forasteiros numa terra estranha. Então um forasteiro numa terra estranha, ele precisa do quê? De uma orientação. Aonde eu estou? Eu quero chegar em determinado lugar. Como eu faço para chegar nesse lugar? Então quando você está num lugar estranho, perdido, aquilo que você mais quer é o quê? Um filho de Deus, uma boa alma para dizer para você o caminho certo, o caminho que você deve trilhar. É como eu ia para Mogi logo no começo. Todas as vezes que eu ia para lá, me perdi. Incrível. Para todo mundo que eu perguntava, parece que era de fora da cidade. Não sabia dizer como eu chegaria onde eu precisava. E não tem coisa pior do que isso. Não tem coisa pior do que isso. Então, quando nós temos a informação errada, nós corremos o risco de não conseguirmos chegar ao nosso destino. Esse é o ponto. A palavra de Deus, se ela for ensinada da forma errada, ela pode fazer com que nós não consigamos chegar aonde nós precisamos. Dependendo do grau do erro, compromete a própria salvação da pessoa. Então nós precisamos de fazer o quê? Tomar muito cuidado com isso. E a preocupação de Paulo, dentre tantas, com a igreja de Roma, com a igreja aos romanos, era essa: que a igreja fosse saudável,
Por quê? Porque Paulo conhecia a igreja, mas Paulo não tinha visitado a igreja. Paulo sabia que a igreja existia, mas Paulo não havia estado. Em João 15:14, ao criticar os escribas e fariseus, Jesus comentou que a atitude deles era semelhante à de um cego guiando outro cego. O guiado era cego e o guia também era cego. Pense num cego guiando outro cego. Outro dia eu saí, faz algum tempo, tomo um café a coisa de 5 minutos do local que eu trabalho. Eu desci, encontrei um cego guiando outro cego. Devia ser um treinamento. Um cego guiando um outro cego. Um cego aprendiz, um cego que já tinha habilidade, ensinando ele a andar, a se deslocar. E eu lembro que eu passei por eles, fui até o local, tomei um café e tudo isso demoraria coisa de, sei lá, 10, 15 minutos. Eu fui, voltei e eles ainda não tinham conseguido alcançar a primeira esquina. Um cego guiando o outro cego. A palavra de Deus sendo ministrada de forma errada por um cego pode levar outros cegos a não chegar ou demorar muito tempo. Aqui se falou de Jesus trazendo para nós o que? Vida e vida em abundância. Como viveremos vida em abundância se não conhecermos e vivermos a verdade da palavra de Deus? Como chegaremos ao nosso alvo, objetivo, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, se nós não conseguirmos acreditar no Evangelho, na palavra, e se ela não for ministrada devidamente a nós? Essa era a preocupação de Paulo, ou parte da preocupação de Paulo. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo havia sido destruído por falta de conhecimento. A pergunta, algo que eu quero deixar como uma interrogação na mente de cada um é: será que nós não estamos no mesmo processo de destruição? Será que os nossos sonhos não estão sendo destruídos por falta de conhecimento? Será que a nossa vida não tem sido tolhida, travada, parada por falta de conhecimento, por falta de acreditar? Como está a nossa vida? Como está a nossa vida? Como nós estamos caminhando? Estaremos nós, ou estarei eu sendo vítima da má interpretação da Bíblia? Em Mateus 11:28, Jesus convida a todos que estão cansados e oprimidos a se achegar a Ele, tomarem sobre si o seu jugo e aprender com Ele, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Será que nós estamos carregando fardos desnecessários? Será que nós estamos carregando uma bagagem desnecessária nessa caminhada cristã no Evangelho? Pode até não haver dolo da parte de quem diz, de quem ensinou. Mas o que eu quero dizer para vocês é que talvez vocês estejam, ou talvez vocês desconheçam pessoas que estão carregando um fardo desnecessário. Um fardo desnecessário. E parte da preocupação de Paulo então era essa. A epístola de Paulo aos Romanos, parte do objetivo era fazer o quê? Com que se chegasse à igreja de Roma o conhecimento da verdade. A base da verdade era necessário que se chegasse. Paulo tinha por objetivo então conhecer a igreja de Roma, chegar à igreja de Roma. Essa era a vontade dele. Por quê? Porque Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não teve participação naquilo. Paulo conhecia a igreja de longe. Quem fundou a igreja de Roma? Atos 2:10. Se vocês puderem abrir. Se puder ler. Quem achou pode ler. Sabija, filha do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Bem, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. Ou seja, no momento do Pentecostes, quem estava lá? Romanos.
Romanos estavam lá. Então a igreja provavelmente foi fundada por romanos que se converteram em Pentecostes. A igreja de Roma foi fundada por romanos que estavam em Pentecostes, no meio daquelas milhares de almas que receberam a Cristo. E Paulo queria conhecer aquela igreja. Paulo queria há muito tempo visitar aquela igreja, mas vinha sendo impedido. Romanos 1,13, nós podemos tirar uma lição daí. Romanos 1,13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Uma lição que nós tiramos aqui desse texto: mas até agora tenho sido impedido. Quem estava impedindo Paulo? Deus. Deus estava impedindo Paulo. Por que razão? É incrível saber e imaginar que Deus muitas vezes impede coisas de acontecerem na nossa vida, e Ele tem as razões dele. Mas qual era o motivo? Qual era a razão do impedimento? Inúmeros. Mas vamos ver um só. Um benefício. Então nós vemos aqui a sujeição à vontade, o tempo de Deus, e um benefício. Um benefício. Paulo não ter ido no tempo desejado por ele, promoveu o quê? Envio de cartas. Quer dizer, se você, por exemplo, quer muito ir para Minas, visitar a família, mas não consegue, o que você faz? Hoje você manda e-mail. Mas na época não tinha e-mail, então ele mandava cartas. Que cartas? Cartas que hoje nós temos acesso. Então as cartas que chegaram a Roma, hoje chegam a nós. Se hoje nós temos o privilégio de ler essas cartas, é porque alguém escreveu. E por que escreveu? Porque não teve condições de estar presente. Ou seja, Deus tinha os seus propósitos. Se nós imaginarmos as inúmeras milhares de pessoas que se converteram por essas cartas de Romanos, pessoas ilustres, Lutero, e tantos outros que se converteram lendo o quê? Carta aos Romanos. E aí a gente começa a entender o propósito de Deus, até mesmo no tempo determinado para todas as coisas. Mas por quê? Porque não pode ser agora, Deus? Está tudo preparado, eu tenho condições, agora é o momento. Não, agora não. E Deus sabe as razões do santo. Mas aquela pessoa enferma, Deus, por que tanto tempo? Por que essa enfermidade? Por que isso se arrastando desse jeito? Deus sabe. E o que nós temos que fazer é aprender como Paulo aprendeu aqui, a respeitar o tempo de Deus, respeitar o impedimento da parte de Deus. Amém, queridos? Isso é uma lição, um benefício às cartas. Paulo inicia sua carta. Paulo inicia sua carta fazendo o quê? Apresentando-se. Por que Paulo estava se apresentando? Porque a igreja de Roma não conhecia Paulo. Paulo não conhecia a igreja de Roma. Então Paulo começa fazendo o quê? Se apresentando. Romanos 1, de 1 a 5, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Amém, queridos? Então nós vemos que Paulo recebeu graça e apostolado de quem? De Cristo. Cristo vivo? Não, o Cristo ressurreto. Mas ele recebeu do próprio Senhor, numa experiência fantástica,
vocês conhecem de quando ele caiu do cavalo, mas uma experiência com Cristo. Ou seja, o apostolado vindo diretamente da parte do Senhor. Então hoje nós vemos como é fácil, né? Alguém chega lá e se intitula apóstolo. Algumas razões porque Paulo queria estar com os romanos. Edificação, Romanos 1,11. Edificação. Alguém pode ler? Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Amém? Edificação. Romanos 1,15. Pregar o Evangelho. Um outro motivo para o qual Paulo queria estar com os romanos. Quem achou pode ler? Romanos 1,15. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Amém? Encorajamento. Romanos 1,12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim nossa como eu. Amém? Orações. Romanos 15:30. Quem achou pode ler? Paulo diz, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Amém? Então Paulo estava pedindo oração a seu favor. Então agora a gente já sabe onde é que o pastor Leandro aprendeu isso, né? Ele está sempre pedindo o quê? Orações sempre bem-vindas. Temos que aprender isso. Às vezes o orgulho impede de dizer, querido irmão, ore por mim. Orações são sempre bem-vindas. Paulo estava pedindo pessoalmente oração a meu favor. Amados, orem pela minha vida. Orações sempre bem-vindas. Que eu possa, nesse 2014, lembrar muito mais de vocês em oração. E que assim seja a nossa máxima. Um desejo constante. Paulo pediu oração. Eu lembro a primeira experiência de ouvir o pastor Leandro ministrando, ainda num outro ministério, e nós passávamos pela porta, a minha esposa, fã dele, fã sua, ele olhou para mim e falou assim, orem por mim. A única coisa que ele me disse, sem vanglória, ou seja, orem. Orem. Ou seja, Paulo estava pedindo o quê? Oração. Romanos 15:28, mais um desejo de Paulo, né? 15:28. Romanos 15:28, quem achou pode ler? Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passamos por vós e reis Espanha. Amém? Então o alvo de Paulo, depois de Roma, era o quê? Alcançar Espanha. Paulo já estava no mínimo ali com 2 décadas de trabalho de evangelho, pregando em todas as regiões. Ele não conhecia Roma, mas sabia que existia uma igreja forte. Já existia uma igreja muito forte em Roma. Ele queria visitar Roma, a igreja de Roma, trabalhar a edificação, trabalhar a palavra de Deus, orar com os irmãos. Mas ele sabia que Roma seria um trampolim para Espanha, que era um local onde o evangelho ainda não havia chego. E Paulo era um homem determinado, diligente, um homem que queria muito levar o evangelho a todos os lugares, e principalmente a lugares onde o evangelho não havia chegado. Ou seja, aquele homem proativo, aquele homem que tinha uma gana, uma sede de morte, de perseguição pelos judeus, toda aquela energia estava sendo canalizada para o reino de Deus. E é algo que nós temos que aprender também com a palavra e com Paulo e com o exemplo dele.
Muitas vezes nós olhamos, e como foi falado aqui, que 2014 não seja só uma questão de perder a barriga ou de mudar a cor do cabelo, mas, Senhor, será que eu posso ser usado em prol do Teu reino? Pode. Você deseja, você quer. Ou seja, esse exemplo que nós temos de Paulo, eu não sou proativo, Senhor. Você pode ser. Senhor, eu sou preguiçoso. Você pode mudar. Outro dia eu estava numa empreitada com um pastor, levando um menino numa casa de recuperação, e ele é psicólogo, e eu comecei a conversar com ele, e falei assim, pastor, mas o meu maior problema, pastor, é que eu sou muito preguiçoso. Aí ele falou assim, você não é. Aí eu olhei e falei, pastor, mas eu sou. Ele falou, você não é, se você fosse, você não estaria comigo agora. São 11 horas da noite. Você saiu do culto da sua igreja, veio até aqui, me esperou acabar o culto na minha igreja, saímos, fomos lá levar aquele garoto, você está aqui, você não vai. Tira isso da tua mente. Agora, você pode melhorar muito mais, você pode fazer muito mais. Pode fazer muito mais. Você pode. Por que você pode? Porque o Espírito Santo de Deus, a energia, a força que você precisa está dentro de você. Meia hora atrás eu estava ali, trêmulo, pensando nesse momento. E que será esse momento? Porque todas as vezes que eu me exponho diante de pessoas, eu fico. Mas aquele último louvor, ele me levantou, que força. Oh Deus, filho, vai, eu sou contigo. Mas isso nunca vai deixar de existir, não, filho. Sempre vai existir esse temor, esse tremor, porque você conhece e sabe a responsabilidade. Mas você vai ter aquela sensação única de que eu vou me apossar de você e que as coisas irão acontecer. Te prepare para ser usado. Deus quer usar nossas vidas. Então não existe não posso. Não existe não posso. Então coisas erradas do passado, onde às vezes eu não me preparava bem para determinadas situações, hoje já não fazem mais parte da minha vida. Hoje, por exemplo, eu aprendi na Bíblia de como nós devemos nos preparar. E o nos preparar suaviza aquilo que nós vamos fazer. Ou seja, Deus fazendo o quê? Mostrando um caminho, fazendo você trilhar um caminho, preparando você para aquilo que Ele quer. Amém, queridos? E Paulo era exatamente essa pessoa destemida, essa pessoa desprovida de qualquer vínculo com coisas ou pessoas, ou seja, uma pessoa que tinha total compreensão do propósito de Deus na sua vida, do apostolado na sua vida, e que ele tinha que ir, e que ele tinha que alcançar. Muitas e muitas vezes as coisas não aconteceram como ele sonhou, pensou, imaginou, desenhou, mas o objetivo e o propósito de Deus, usando a vida de Paulo, foi alcançado. E isso é o que nos importa. Tudo em Deus tem um propósito. Ou seja, onde estavam os propósitos de Deus, por exemplo, quando aqueles leões comiam aqueles cristãos ali naquela arena? Deus sabia, porque conforme os leões engoliam aquelas pessoas, aqueles mártires, o que a igreja se multiplicava, vendo a fé daqueles homens, a fé daquelas pessoas. Deus tem propósito em todas as coisas. Então, alvo de Paulo, alcançar Espanha. Então nós temos aqui, nos 3 primeiros capítulos, Paulo apresentando as bases do Evangelho à igreja de Roma. Paulo fala da depravação do homem e como estão todos perdidos, todos nós estamos perdidos. A raça humana está perdida. Naquela época já estava, hoje está pior. Todos nós precisamos de Cristo. Não existe ninguém que possa dizer que não precisa. Então Paulo mostra no capítulo 2 como os judeus não são exceção, são igualmente
culpados e terão o juízo de Deus. Diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade quanto os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, Paulo estava dizendo aos judeus o quê? Quem vocês pensam que vocês são? Vocês pensam que são o povo escolhido, estão livres do juízo de Deus? Vocês não estão livres do juízo de Deus. Não era um povo que se achava alguma coisa. Capítulo 3: todos pecaram e carecem da justificação da fé em Cristo. Então nós lemos aqui no 3, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, de que importa a circuncisão? Porque tu pensas que é judeu, pensas que é circuncidado, estás livre do juízo? Não, estás livre do juízo. Então Paulo estava fazendo o quê? Orientando e fazendo com que aquele povo fizesse o quê? Acordasse. Capítulo 4, Paulo usa o exemplo de Davi e de Abraão. Capítulo 4, nós lemos aqui no versículo 1, né? Que, pois, diremos ter alcançado? Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então a justificação a Abraão foi imputada pela fé e não pela obra. Não pela obra. Quer dizer, se nós pegarmos Abraão, se nós pegarmos Davi, eles eram o que? Ícones. Eles eram os ícones, eram o maior exemplo que Paulo poderia usar. E eles foram justificados pela fé, não pela fé. Se nós lemos aqui no 4, verso 6, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Justificação pela fé. Então, somente pela fé. A justificação, a fé é um ato pelo qual o homem se entrega a Deus, que é a verdade e a bondade infinita, é a fonte única e verdadeira da salvação. Então, a fé não é uma mera adesão intelectual, mas confiança, obediência e uma verdade de vida que une a pessoa ao Senhor. Ela exclui toda a autossuficiência e se opõe ao regime da lei e a busca vã de uma justiça pelas obras. Através da fé, obtemos a verdadeira justiça, que é a justiça salvífica de Deus. Ela é a força divina para a salvação de todo aquele que crê. Paulo dizia: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé e não por outra razão e não por outro motivo. Capítulo 6, 7 e 8, vocês vão ler, você vai ver que ele está falando do quê? De santificação, ele está falando de quê? De libertação do pecado, de libertação da lei. Vamos ler o verso 6, capítulo 6. Capítulo 6 diz assim, verso 1: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, qual era a questão? Mas se é a graça, então, tudo isso, a questão é: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Então, quanto mais eu pecar, mais abundante é a graça na minha vida. Então, eu vou me expor e me expor ao pecado para mostrar para todo mundo: olha o tamanho da graça. E não. Então, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para Ele morremos? Ou seja, a questão era, antes de Cristo, nós éramos o que? Escravos do pecado. Nós nem sabíamos direito o que era pecado. Você sabe que matar é pecado, e roubar muito dinheiro é pecado. Mas roubar um pouquinho, ainda mais aqui no Brasil, né? Roubar um pouquinho, desviar um pouquinho, não é nada. A partir do Espírito Santo, a graça vem sobre a tua vida, esse poder maravilhoso, santo, interioriza você e começa a mostrar para você que aquele meio errado não é meio errado, ele é totalmente errado. Totalmente errado. Ou seja, inicia-se todo um processo na sua vida e você começa a se transformar pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo. E era de difícil compreensão, né? Se depois vocês lerem esses capítulos 6, 7, 8, vocês vão ver essa ação, né? Vamos dar uma lida aqui no 8, verso 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Jesus veio, a graça se manifesta sobre nós. E aquilo que era impossível à lei, hoje se faz verdadeiro e real para conosco. Temos a vida eterna, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não porque eu sou aquele cara que faz tudo certo. Não porque eu sou aquela pessoa que anda em cima de uma reta e não se desvia de forma alguma. Até porque essa pessoa não existe. Não existe, a palavra diz que não existe um justo sequer. Nós precisamos de uma justificação que tão somente vem de Cristo Jesus. E ela vem pela fé. Fé. A fé vai mover todas as coisas. A fé vai nos fazer avançar. A fé vai nos fazer acreditar. A fé vai nos fazer chegar à vida eterna, aos céus, a termos um encontro com Cristo. Não podemos de forma alguma permitir que qualquer doutrina tortuosa tire isso de nós, nos faça sentir culpados, temerosos, impossibilitados de viver uma vida cristã genuína, verdadeira, a ponto de impedir que vidas adentrem o reino de Deus, adentrem essa igreja, se sintam à vontade, sem serem constrangidos. Eu fico pensando e olhando para trás e vendo quantas pessoas não se entregaram a Cristo porque ouviram coisas absurdas. Coisas absurdas. E a nossa vida é assim. A gente vai ouvindo coisas. Uma porque somos preguiçosos. Temos dificuldade para pegar a verdade, a palavra de Deus por nós mesmos e tirarmos daqui tudo isso que ela tem de verdade para nós e para as pessoas que nós amamos. E aí então somos levados por aqueles que muitas vezes nos levam a viver o Evangelho, nos levam a ter o conhecimento da salvação, mas infelizmente não vão permitir que você viva uma vida em abundância, uma vida com liberdade que Cristo deu. Amém, queridos? Capítulo 12. Aqui o José Roberto já falou sobre isso. Versículo 1. Vida cristã na prática. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quer dizer, eu não preciso falar muito mais do que aquilo que o José Roberto já falou. Ou seja, nós precisamos de renovação. Nós precisamos ser renovados. Mas é engraçado, porque se você de repente olha e fala assim, mas eu preciso ser renovado, eu preciso permitir a Deus que renove a minha vida. Mas a palavra está dizendo aqui, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então a palavra está dizendo para que cada um faça o quê? Transforme-se. Transforme-se. Você é preguiçoso, não se faz. Você é mentiroso, não minta mais. Você gosta daquilo e é errado. Se esforce. Você sabe e eu sei que é difícil, não é fácil. Tudo na vida é hábito. Tudo na vida é hábito. Eu tenho uma tendência para diabetes. O que eu tenho que fazer? Me habituar como sem para o meu. Então, se nós queremos viver vida em abundância, que Jesus diz que tem para nós, nós precisamos fazer o quê? Mudar o quê? Mudar a nossa conduta. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Matias, você quer viver o perfeito de Deus? Para de comer açúcar. Para de comer açúcar. Você quer viver o perfeito, agradável de Deus? Para de gastar tanto quanto gastar mais do que ganha. Você vai ter paz. E aí você vai descobrir o que é viver uma vida financeira em paz. Você quer viver em abundância na sua vida? Muda o seu comportamento dentro da sua casa. Seja mais amoroso, mais atencioso. Evite os atritos. Ou seja, o manual, como foi falado aqui pela Dani, está nas nossas mãos. 2014 está aí, cheio de promessas. Por quê? Porque o nosso amanhã é cheio de promessas. A palavra de Deus, ela está repleta de promessas para as nossas vidas. Só que para nós vivermos, nós temos que nos encaixar aqui dentro, vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que entrar aqui dentro e começar a viver isso aqui. Não tem por que dizer que há confusão, porque o Deus que habita em você não é Deus de confusão. Então Ele está ali orientando. Ah não, mas eu preciso ouvir isso da boca de um profeta. Você não precisa ouvir isso da boca de um profeta. Você precisa ouvir isso da boca de Deus. A palavra de Deus tem a fórmula para você viver melhor, para você viver bem. Amém, queridos? Concluindo, a carta aos Romanos é uma porção especial que, se lida e compreendida, pode mudar nossas vidas e a vida de outros que não conhecem a Cristo ou conhecem, mas não alcançaram a graça na sua plenitude. O justo, nós viveremos pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? Que Deus abençoe suas vidas. Que nós possamos ter um 2014 debaixo da graça, livres do pecado, livres da lei. Nós possamos ter o jugo de Cristo e não o jugo do mundo, o jugo das doutrinas erradas. Que nós possamos ser livres, nós possamos sentir a leveza em Cristo, que a felicidade de viver livre seja estampada no nosso rosto, e que as pessoas possam olhar e falar: você está diferente do que você era, você não é mais a mesma pessoa. E já não é mais porque eu sou crente há 17 anos, eu ouvi isso há 17 anos atrás. Você já não é mais a mesma pessoa, mas eu quero ser uma pessoa diferente depois de 17 anos. Eu quero que alguém olhe para mim e diga: você é diferente.
está diferente. Talvez você não seja mais aquele crente chato, que todos fugiam de você. Que você vai entender, compreender e viver na graça do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Deus, quero bendizer teu nome e te agradecer. Digo-te, Senhor, toda a honra, toda a glória, tudo é teu, Senhor Deus. E falo isso de todo o meu coração, porque o Senhor sabe. E como eu me conheço, eu sei que toda a honra é tua, Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo que aqui está, cada família que aqui está representada, Deus, trazendo libertação de todo jugo, de toda doutrina enganosa, de todo engano, Pai, de tudo aquilo que tem amarrado, prendido, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que a compreensão da palavra, Senhor Deus, desejo de conhecê-la, Senhor Deus, faça estes homens e mulheres que aqui estão, homens livres, fortes, que possam, Senhor Deus, levar o seu Evangelho adiante, dentro da família, na vizinhança, por todos os lugares, Senhor Deus. Nós somos especiais para Ti, Senhor Deus, nós sabemos disso. Toda a humanidade o é, mas nem toda ela sabe, Senhor, porque nem toda ela conhece a Tua verdade, Senhor Deus, a Tua genuína verdade. Quantas pessoas estão se sentindo, Deus, em débito para contigo, Senhor. Quantas pessoas estão amarradas, precisam ouvir Tua verdade, Senhor. Que nós possamos ser porta-vozes dessa verdade, Senhor. Nos ajuda os Teus filhos que aqui estão. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que precisam, Deus, de cura. Abençoa, Deus, aqueles que precisam, Senhor Deus, de direção, que esperam e estão gerando uma expectativa tão grande para 2014, que o Senhor possa suprir, Deus, a necessidade de cada um. Que uma paz venha se instaurar, Pai, no lar de cada um, e que cada um possa ser abençoado. Leva-nos, Deus, de volta para os nossos lares, Deus, debaixo da Tua bênção, Pai. Cuida de nós, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Louvado seja.